A paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. No capítulo 24 de Lucas, fala a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. E no versículo 13, diz que ele apareceu a 2 de seus discípulos que caminhavam para uma aldeia que se chamava Emaús, cerca de uns 12 quilômetros ou 2 horas de viagem de Jerusalém até essa aldeia, Emaús. E o interessante é que esses 2 discípulos, eles não reconheceram Jesus quando apareceu no caminho para eles. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que aconteceu com Jesus, todo o sofrimento, a sua crucificação, e eles tinham perdido a esperança, pois acreditavam que Jesus era o Messias. É isso que eles acreditavam, Jesus era o Messias, mas depois de ter acontecido essa humilhação, esse sofrimento tão grande com ele, eles já não acreditavam mais. E eles diziam assim, ele foi um grande profeta, mas ele não era o Messias. Eles tinham perdido essa esperança na libertação do povo de Israel, porque todos os profetas, até Moisés e todos os profetas, eles falaram a respeito do Messias, falaram a respeito da restauração de Israel, do reino de Deus. Esperavam o Messias guerreiro, um homem valente como Davi, forte como Sansão, que destruiria todo o poder dos gregos, dos romanos. Pois se ele fosse o Messias, teria destruído todos os inimigos. Tudo seria diferente, ele jamais seria humilhado e crucificado numa cruz. Enquanto eles conversavam isso pelo caminho, Jesus apareceu e se aproximou deles, só que eles não o reconheceram. E ele se aproximou e perguntou: vocês estão falando do quê? Eles disseram: você é o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Não, o que aconteceu? Então eles falaram a respeito de Jesus, como o sumo sacerdote e as autoridades judaicas entregaram ao poder dos romanos para que ele sofresse grande tortura, humilhação, e fosse morto numa cruz do lado de 2 criminosos. Falaram tudo a respeito e disseram a ele: nós esperávamos que fosse ele o Messias, mas ele não era o Messias. Foi um grande profeta, com obras, palavras, mas ele não era o Messias. Jesus então disse, mas eles não reconheceram: vocês são tão sem inteligência e tardos para reconhecer tudo o que os profetas falaram na Escritura a respeito do Messias? E ele começou explicando a esses 2 discípulos pelo caminho que Jesus deveria passar pela humilhação, por grande sofrimento, e que depois desse sofrimento ele ressuscitaria para poder entrar na glória e sentar-se à direita de Deus. Explicou a eles e o coração deles ardia, eles sentiam um calor, enquanto aquele jovem falava e explicava as Escrituras com tanta inteligência e sabedoria. Ele fez menção de ir adiante quando eles já se aproximavam da aldeia, do lugar onde eles iam ficar. Não se sabe se era a casa de um deles, mas eles insistiram que ele ficasse, porque já estava no final da tarde e já ia anoitecer. Eles insistiram que ele ficasse ali com eles. E ele não queria ficar, mas eles insistiram e ele ficou. Entrou com eles e na hora que estavam na mesa, no partir do pão, os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era o próprio Jesus que explicou as Escrituras para eles. Só que nesse momento ele desapareceu na frente deles. Eles falaram então um ao outro: nossa, nosso coração não ardia enquanto ele explicava as Escrituras? Ele ressuscitou mesmo.
e voltaram imediatamente para Jerusalém. Era noite, e chegando lá, eles deram esse testemunho aos irmãos e aos outros apóstolos e discípulos, e eles disseram: realmente ele ressuscitou, apareceu a Simão, apareceu a Maria Madalena. Anjos tinham aparecido às mulheres que foram ao túmulo, e elas viram anjos, foi uma aparição, que disseram estar ele vivo, ressuscitado, porque a pedra do túmulo foi rolada quando elas estiveram lá para ungir o corpo do defunto Jesus. Mas os anjos que apareceram com vestes resplandecentes, 2 homens vestidos de branco apareceram e disseram: por que vocês vieram buscar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Elas ficaram com grande medo, baixaram a cabeça, mas eles disseram: ide e dizei aos irmãos, aos discípulos, que ele está vivo. E elas foram depressa, contaram a eles, mas eles não podiam acreditar. Achavam que era um delírio. Era o primeiro dia da semana, domingo. E já era noite quando esses discípulos de Emaús voltaram. Jesus tinha ressuscitado. Irmãos, eu quero explicar um fato muito importante. Existem 3 tipos de ressurreição. Nós encontramos na Bíblia Sagrada 3 tipos de ressurreição. Essa ressurreição de Jesus é uma terceira ressurreição. A primeira ressurreição que nós encontramos na Bíblia é a conversão de um pecador. É o novo nascimento. É quando uma pessoa encontra Jesus Cristo, tem uma experiência com Deus, ela é transformada, abandona seus maus caminhos e começa a seguir os mandamentos de Deus, numa vida nova. Essa é uma ressurreição. É a ressurreição do espírito, da alma, que estava morto pelo pecado. Os discípulos, os apóstolos, os pregadores, sempre falavam a esse respeito. Foram mortos com Jesus no batismo e ressuscitaram para uma vida nova. Uma vida de acordo com os mandamentos de Deus, no temor a Deus. Vida de um justo, santidade. Mortos pelo pecado e ressuscitados pelo batismo a uma vida nova. Abraçaram a fé, se converteram. Essa é a primeira ressurreição. Essa é uma ressurreição que a Bíblia nos relata, nos ensina. A outra ressurreição, a segunda ressurreição, são aquelas pessoas que morreram no seu corpo, mas por um milagre foram ressuscitados no seu corpo. Entendam bem que a pessoa poderia até ser um pecador ou uma pessoa de Deus, mas que ressuscitou, como no caso de Lázaro. Lázaro ressuscitou no corpo, mas ele morreu de novo. Esse é um segundo tipo de ressurreição, a morte do corpo. Nem todos passam por essa segunda ressurreição, porque Deus não ressuscita todas as pessoas. Vocês estão entendendo? Então, é uma segunda ressurreição, a ressurreição do corpo para morrer de novo, no seu corpo, na sua carne, nos seus ossos. É uma segunda ressurreição, como o filho daquela mulher de Naim, que estava levando o filho dela ao túmulo, era o filho único dela. Jesus parou o enterro e o povo também, ele tocou no caixão e ressuscitou o filho daquela viúva. Mas ele um dia morreu de novo, ele morreu. Então, essa é um segundo tipo de ressurreição. Então, a primeira ressurreição é a ressurreição do pecado, da iniquidade. A pessoa anda em maus caminhos, tem uma experiência com Deus, é transformada e ela ressuscitou na sua alma e no seu espírito. Agora, ela tem uma nova criatura dentro do seu corpo. Vocês estão entendendo?
um corpo espiritual dentro de um corpo carnal, físico. A terceira ressurreição é a ressurreição de Cristo. É essa ressurreição que Cristo experimentou. É uma ressurreição diferente. Por quê? Porque a ressurreição dele tornou o corpo físico dele imortal, incorruptível. Vocês estão entendendo? Então essa é uma terceira ressurreição. Terceira. E quando diz a Escritura em Mateus, que quando houve esta ressurreição de Cristo, logo em seguida, muitos mortos, corpos dos justos, dos que temiam a Deus, ressuscitaram em Jerusalém, Israel, e apareceram para muitos dos seus parentes e amigos. Ressuscitaram no corpo, uma ressurreição semelhante à de Cristo. Houve essa ressurreição, mas local, vocês estão entendendo? Eles apareceram, não a todo mundo, mas a seus parentes, a seus amigos, após a ressurreição de Cristo. Está lá em Mateus. E Marcos e Lucas não relata, mas Mateus relata. Isso que estou falando, esta terceira ressurreição. Então, essa terceira ressurreição torna o corpo imortal e incorruptível. Veja que Jesus estava diante daqueles dois discípulos na mesa e, de repente, quando ele partiu o pão, ele desapareceu. Então, ele podia aparecer em qualquer lugar e desaparecer. Vamos supor, ele poderia estar aqui e desaparecer e aparecer na China, no Japão, em qualquer lugar. Jesus, ele não morre mais. Ele é um ser vivente, ele não morre mais. Então, é uma ressurreição superior, extraordinária, poderosa. E só Deus tem o poder para dar uma ressurreição dessa, semelhante à de Cristo, a todo aquele que é eleito, fiel. Vocês estão entendendo? Então, nós falamos de 3 tipos de ressurreição. 3. Primeira ressurreição, a conversão do pecador no espírito, dentro do corpo de carne. Segunda ressurreição, nem todos passam por essa ressurreição, porque nem todos morrem e ressuscitam no milagre, por exemplo. Mas quantos mortos Jesus ressuscitou naquela época? Até antes de Jesus Cristo, Deus fazia ressurreição também. Quando pessoas que estavam sepultando um morto, e veio certos guerrilheiros, eles colocaram o corpo daquele morto dentro do túmulo de Eliseu. Tocando os ossos de Eliseu, aquele morto ressuscitou. Houve um milagre ali, quando o corpo daquele morto tocou os ossos de Eliseu. Está lá na Bíblia, no Antigo Testamento. Mas houve mais ressurreição. Por exemplo, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Por exemplo, Pedro, teve uma moça lá em Jope, que também está lá, Talita. Ela morreu aquela moça. E Pedro foi chamado, subiu ao quarto, orou por ela, e ela ressuscitou e entregou viva às pessoas. Foi um grande milagre. Mas são muitos os relatos desta segunda ressurreição. Até nos dias de hoje isso acontece. A pessoa pode ressuscitar sim, mas não são todos. É a ressurreição do corpo de carne, mas a pessoa vai morrer novamente. Um dia ela vai morrer. Vai virar esqueleto, você está entendendo? Agora, essa terceira ressurreição é o que vai acontecer na volta de Jesus Cristo. Essa terceira ressurreição, no qual Jesus experimentou, e aqueles que ressuscitaram depois dele, lá em Israel, e apareceram para os seus parentes e amigos, essa ressurreição, ela vai ser uma ressurreição universal com a volta de Jesus Cristo, com o toque da última trombeta, o 7º anjo. Quando o anjo tocar a última trombeta, ele descerá do alto dos céus. Aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, segundo o apóstolo Paulo nos fala na carta aos Tessalonicenses. Ele diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro,
Em seguida, aqueles que estiverem vivos pela ocasião da sua vinda serão transformados. O seu corpo carnal será transformado num corpo imortal, incorruptível, assim como aqueles que ressuscitaram dentre os mortos. Pessoas que foram incineradas, desapareceram, voltarão, eles voltarão do paraíso, voltarão com Cristo e receberão um novo corpo. Isso tem de acontecer. Os apóstolos pregaram isso, os profetas pregaram essa ressurreição, os apóstolos pregaram, e essa ressurreição, essa terceira, ela vai acontecer, mas somente quando Jesus se manifestar na sua segunda vinda. Não existe nem terceira e nem quarta vinda, não existe. Só existe uma segunda vinda. A primeira vinda, ele veio para salvar o povo de Israel, salvar os pecadores, cumprir o ministério, morrer na cruz e ser glorificado. Recebeu um corpo, seu corpo carnal, seu corpo corruptível, se tornou um corpo imortal, incorruptível. É essa terceira ressurreição maravilhosa, poderosa, que só Deus tem o poder de dar. E Ele fará isso com os seus fiéis, seus eleitos, todo aquele que faz a vontade de Deus e persevera até o fim. O apóstolo João diz no Apocalipse que ele diz assim: felizes os mortos que doravante morrem no Senhor, que eles descansam de seus trabalhos, pois suas obras os seguem. Então eles não ficam no túmulo, eles não ficam no cemitério, não ficam dormindo. Suas obras os seguem. Então felizes deles. Esses ressuscitarão com a volta de Cristo, certo? Todos os que morreram em Cristo, com fidelidade, guardando os seus mandamentos, fazendo a vontade de Deus, ressuscitarão primeiro. Em seguida haverá um arrebatamento daqueles que sobreviverem à grande tribulação. Vocês estão entendendo? Haverá uma grande e terrível tribulação em toda a face da terra. Mas esses dias serão abreviados com a chegada de Jesus Cristo. Nós explicamos então que há 3 tipos de ressurreição que nós encontramos na Bíblia. Nós aguardamos, nós que cremos na palavra de Deus e na volta de Cristo, nós que cremos na ressurreição, aguardamos esta terceira ressurreição. Esta terceira ressurreição será maravilhosa. Você nunca mais vai morrer, nunca mais será destruído. Não vai sentir mais dor, não vai sentir mais tristeza, não haverá mais lágrimas, você entende? E será dado uma recompensa, um galardão, uma grande recompensa, a riqueza da parte de Deus a todo aquele que for fiel até o fim. Agora, todas as pessoas, a Sagrada Escritura ensina que todas as pessoas que morrem no pecado mortal, que morrem nas trevas, na escuridão, numa vida desregrada de devassidão, adultério e de mentira, idolatria, essas pessoas, elas não ressuscitarão, seus corpos não ressuscitarão na volta de Cristo. Elas não ressuscitarão. Elas vão ressuscitar somente no juízo final. Depois de um milênio, depois de muito tempo. Você está entendendo? Haverá um milênio, o reino de Deus vai dominar sobre toda a face da terra, durante muito tempo. Está lá no Apocalipse, no capítulo 20, fala a respeito disso. Então, os maus, aqueles que morreram longe, muito longe da santidade e do temor de Deus, eles estão em cadeias, prisões. Do outro lado, existem cadeias e prisões penitenciárias. Eles estão lá e vão ficar lá até o juízo final. Quando Jesus se manifestar e voltar, eles não ressuscitarão de jeito nenhum. Está lá no capítulo 20 de Apocalipse. Capítulo 20. Leia e você vai achar essa palavra que estou falando.